Hoje nós vamos fazer a modelagem de uma cadeira em 3D. Para isso, nós vamos utilizar a técnica que parte do princípio que você tenha a vista lateral. Nós temos dois métodos básicos de fazer uma modelagem simples no AutoCAD. A primeira é quando você observa o objeto de cima, em planta baixa, e esse volume vai ser levantado a partir do Extrude. A segunda seria quando você tem uma vista lateral, e observando a vista lateral deste objeto, você vai subir esse volume e vai dar move nas partes desse objeto para que ele fique com a correta posição em Z. Depois dessa fase, você gira a cadeira, ela vai ser desenhada assim deitada. Você dá um roteio 3D, gira e coloca ela de pé no final da modelagem. A cadeira alvo da aula de hoje é essa, que é de autoria do Roque Friso. E aí a gente vai perceber que lá, ó, no desenho em 2D, nós vamos ter esse desenho dessa lateral, que é o braço, que é o apoio para o braço com as pernas. E a gente vai ver na lateral também um desenho do encosto, do assento, e um quadradinho na vista lateral, que é essa barra inferior que passa aqui. Vamos lá para o arquivo de AutoCAD em 2D e a gente começa a fazer a modelagem a partir dele. Então, dando continuidade, nós vamos utilizar o mesmo método de modelagem, que é a partir da movimentação em Z, e do Extrude ou Press Pull, que na verdade agora, como eu já tenho uma vista lateral, não dá para usar uma primitiva básica. E aí eu estou partindo do princípio que você entrou no site, baixou o bloco da cadeira em vista lateral e em planta baixa, ou você desenhou de alguma maneira em 2D. Tendo este 2D, a gente vai, a partir da vista lateral, porque é impossível um objeto que tem uma modelagem um pouco mais contornada como uma cadeira, pegar a planta baixa e subir o volume. Nesse caso tem que ser de uma lateral. Porém, para saber as medidas dessa lateral, a gente extrai a partir da planta baixa. Porque aqui, por exemplo, novamente estou com a cor precisando ficar, né? Bom, isso que nós estamos vendo aqui, ó, nas laterais na cor branquinha, são os braços da lateral da cadeira, que é esse branquinho que a gente está vendo aqui no desenho. Esse marronzinho aqui de cima é o encosto, que é este marronzinho aqui de cima. E esse encosto aqui, e esse marronzinho de baixo, que é o assento, é este marronzinho de baixo aqui, que também é o assento da cadeira. E aqui embaixo tem um último elemento que não dá para ver na planta baixa, mas a gente sabe que é a travessa de baixo do assento, que apareceu lá na perspectiva, na maquetinha física que eu mostrei para vocês. Então, para saber quanto que eu vou subir na volumetria de cada um deles, eu vou extrair isso da própria planta baixa. Por exemplo, para saber quanto que esse braço tem de espessura, eu uso Distance, DI, Enter, e vou clicar, daqui para cá, e descobrir que tem, ó, 3 centímetros. Para saber tanto o encosto quanto o assento, quanto é que ele tem de espessura, eu dou um Distance também, e clico daqui para cá, ó, já sei que ele tem 60 de largura. E aí, vamos agora usar a lógica que eu ensinei na aula passada, para saber de que maneira vai ser melhor modelar. Eu tenho que modelar o encosto, o assento e o braço. Como eu já havia falado, quando é linhas, um contorno fechado só com linhas, a melhor opção é Press Pull. Quando é um contorno de polyline, a melhor opção é Extrude. Porém, quando esse contorno com polyline tem um furo no meio, a melhor opção é Press Pull novamente. Então, o encosto é feito todo de polyline, o melhor é com Extrude. O assento, também polyline, então o melhor também Extrude. O braço, apesar de ser polyline, ele tem um furo aqui no meio, então a melhor opção para ele seria Press Pull. Porém, modelá-los desta maneira aqui, um atravessando o outro, iria dificultar a modelagem do braço. O encosto, o assento e a travessa até dá para modelar, mas eles vão atrapalhar. Então eu vou começar pelo braço, desligando esses layers. Lembrando, o layer que você quer desligar não pode estar corrente, senão você não consegue, né? Eu tornei o zero corrente para que fosse possível desligar o assento e o encosto. Pronto. Agora o braço da lateral ficou disponível. Vou utilizar Press Pull.
Aproximo o mouse aqui da área interna, onde eu quero. Lembrando, gente, não vai botar aqui, né? Senão ele só vai subir o volume do buraco. Vou clicar aqui. Ele está perguntando a altura, eu vou digitar 3. Enter. Gente, já vou mudar o método de visualização para conceitual, para que vocês comecem a entender o volume. Bom, eu quero, gente, por enquanto ela está deitada, e eu quero andar em Z com ela para afastar. Esse objetinho tem 3 de espessura, e eu quero afastar mais 60, que é do assento do encosto, certo? Então, eu vou dar um copy e não um move, porque eu quero manter o de baixo, tem uma copy em cima, né? Então, seleciono o objeto, vou acionar copy, aí aqui não dá para usar os métodos alternativos, só copy mesmo, tá? Copy, clique em qualquer lugar da tela, e com o orto ligado, para isso o orto tem que estar ligado, tá? Se o orto não estiver ligado, não está fazendo correto. E outra coisa, ao posicionar o mouse, observe se está aparecendo aí, ó, mais Z. Se não estiver aparecendo mais Z, você não está mexendo em Z, você está andando no chão. E aí vai estar andando errado. Então aqui está em Z, vou digitar 63. 63. Enter. E aí dá um ESC. Já posicionei, gente, os 2 braços das laterais. Agora eu vou passar o shade novamente em 2D para que eu consiga enxergar o encosto, o assento e a travessa. E vou ligar novamente os layers do assento e do encosto. Bom, esses daqui eu já falei para vocês que a melhor opção seria com Extrude, né? Então eu pego aqui, ó, aciono Extrude, já posso pegar os 3 de uma vez, gente, porque todos eles vão ser com a mesma altura. Pego o encosto, o assento, a travessa, dou um Enter, e a altura dele aqui, gente, vai ser 60, certo? Boto 60, só que lembrando uma coisa, ele está enfiado no braço, ó, do jeito que eu coloquei. Para ele ficar direitinho, eu vou ter que dar um move, então eu pego a travessa, o assento, o encosto. Aqui, como é move, eu posso pegar pelo eixo Z sem usar o move, tá? Clico no Z, ó, puxo para cima, digito 3 para ele dar uma levantadinha. Pronto. A cadeira está já modelada. Como é que eu coloco ela de pé? Essa etapa é mais difícil. Eu vou fazer aqui a ilustração do comando, depois eu vou à mesa de cada um de vocês ajudar a fazer um por um, quem tiver com dificuldade. Porque o rotate, no início, ele é um pouquinho difícil de entender mesmo. Como é que a gente consegue rotacionar o objeto em 3D? Primeira coisa que você tem que pensar é, aonde está o chão relacionado com este objeto? No caso dessa cadeira, seria aqui, né? Aqui embaixo não seria o chão? Pensa, se eu quiser botar o chão, aqui onde está o EXYZ, por exemplo, se eu quiser botar o chão aqui, vocês concordam comigo que essa parte do pé da cadeira já está numa altura em Z elevada? Se eu girar, eu vou girar ela levantada no espaço? Então, o chão correto para ela seria aqui embaixo, que aí ela gira coladinha com o chão. Então, falei besteira? Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A cadeira, vamos pensar nessa maquete física, infelizmente quem está em casa assistindo no vídeo não vai poder ver essa explicação. Eu estou com a cadeira deitada aqui no chão, certo? Eu quero girá-la pegando por um ponto de referência. Esse ponto de referência tem que ser esse que já está colado no chão. Porque se eu pegar ele aqui, por ele, e girar assim, ó, ele gira corretamente sem sair do chão. Agora, se eu pegar um ponto aqui e tentar girar, olha o que acontece. Entenderam a lógica? Eu vou girar fazendo o objeto sair do chão e ficar flutuando em Z. Então, eu não poderia, nesse caso, pegar nem as pernas de cima e nem a face de cima aqui dessa. Agora, esse ponto daqui serve, este daqui serve, este daqui serve e este também. Já o daqui de cima não, porque ele vai fazer o objeto flutuar em Z. Ok? Então, eu vou selecionar os objetos envolvidos com a rotação. E vocês vão perceber, ó, que aqui perto de onde tem Move, nas versões novas, tem
Rotate, 3D Rotate. Já no de vocês, que está na versão antiga, o 3D Rotate, ele está embaixo do ícone do box. Então, quem está numa versão antiga do AutoCAD, vai procurar o 3D Rotate abaixo do box, no ambiente 3D Modeling. Aqui não, está do lado do Move. Quer dizer, abaixo e do lado do Move, né? Escolha o 3D Rotate, e aí vocês percebam que ao acionar o 3D Rotate, aparece um orbital colorido, estão vendo? Um orbital com vermelhinho, verde e azul. E o AutoCAD está perguntando aonde que a gente quer colocar esse orbital, ou seja, aonde a gente quer colocar o ponto de referência para girar o objeto. Então, eu vou utilizar um daqueles pontos que eu falei para vocês. Eu vou colocar bem aqui, que é o mais intuitivo. Coloquei. Agora percebam que esses orbitais significam o eixo X, Y e Z. Percebam que pela lógica, para girar este objeto, ó, o X é o vermelhinho, tá? O Y é o verdinho e o azul é o Z. A gente não quer girar em Z, porque um giro em Z é um rotate comum. Eu não preciso do 3D rotate para girar em Z, certo? Nesse caso, o melhor para a gente seria girar em X, concordam? Para colocar ele de pé. Eu não preciso nem saber que isso é X. Eu sei que o vermelhinho está mostrando justamente, ó, a maneira como eu quero girar. Que é girar desta forma assim, fazendo isto, certo? Então, aproximo do vermelhinho. Quando ele mostrar uma linha dizendo que vai ser por esse eixo que ele vai rotacionar, eu clico com o mouse e agora ele pergunta quantos graus? Digite 90, Enter, e a sua cadeira vai ficar de pé. Está aí modelada a cadeira. Para finalizar ela, tudo que você precisaria agora seria trocar os layers somente para a gente ter um visual um pouco melhor de como seria essa cadeira, segundo aquele modelinho que eu passei para vocês. Vou ajudar vocês aí na prática agora então, tá bom? Vamos lá.